Esse vídeo vai te impactar tremendamente se você ficar até o final, eu te garanto. Você vai sentir a presença de Deus e vai ver que Deus ainda fala nessa terra e tudo que Ele fala se cumpre. Eu quero mostrar para vocês, olha só, eu recebo milhares, milhões de mensagens todos os dias, do Brasil e do mundo. São milhares, são milhões, meu celular quase buga, certo? Mas eu nunca recebi uma mensagem como essa. Das milhares, das milhões de mensagens que eu recebo, pela primeira vez uma pessoa teve o discernimento que quase ninguém teve até hoje. Olha só que tremendo, eu vou botar aqui na sua tela e eu vou ler essa mensagem para você entender, tá? Vou botar aqui, ó. Tá aqui a mensagem, ó. Eu vou ler para você essa mensagem. Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Meus amados irmãos, em Números, capítulo 23, o versículo 19, nos diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura tem ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Também Isaías, capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ezequiel 12, 25 também vai dizer: porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, não será retardada. Meus amados irmãos, tudo que Deus fala é certeza, não é suposição. Ele não volta atrás em suas palavras, pois ele é fiel, justo e imutável. Quando Deus promete, ele cumpre. Mesmo que aos nossos olhos demore, ele cumpre. A palavra do Senhor é vida, eficaz e infalível. Então, que você possa se apegar na palavra do Senhor, nosso Deus, que é uma verdade imutável. E nós vamos juntos agora escutar o pastor Marcelo de Carvalho com mais um conteúdo riquíssimo para nos despertar, para trazer a verdade do Senhor às nossas vidas, para que a gente venha agir com prudência. Esse vídeo vai te impactar tremendamente se você ficar até o final, eu te garanto. Você vai sentir a presença de Deus e vai ver que Deus ainda fala nessa terra e tudo que Ele fala se cumpre. Eu quero mostrar para vocês, olha só, eu recebo milhares, milhões de mensagens todos os dias, do Brasil e do mundo. São milhares, são milhões, meu celular quase buga, certo? Mas eu nunca recebi uma mensagem como essa. Das milhares, das milhões de mensagens que eu recebo, pela primeira vez uma pessoa teve o discernimento que quase ninguém teve até hoje. Olha só que tremendo, eu vou botar aqui na sua tela e eu vou ler essa mensagem para você entender, tá? Vou botar aqui, ó. Tá aqui a mensagem, ó. Eu vou ler para você essa mensagem. Olha só a mensagem que eu recebi, presta atenção. A paz do Senhor Jesus, pastor Marcelo. Escuta aí, crente, presta atenção. Fico pensando, não foi ela que ficou pensando, foi o Espírito que revelou. Verdadeiramente Deus se revelou a ti. Olha só. Como fez com Moisés. Escuta aí, crente, presta atenção. Como fez com Moisés. Pois qual homem nessa terra que iria largar a carreira de advogado, escuta aí, para ir para o meio do mato com a família, filhos pequenos, para preparar um lugar para si, e o que mais Deus te revelou. E a fé para isso, ela escreve, não é pouca não. Tem que ter muita fé como a de Abraão. É algo que parece loucura. Olha só, é algo que parece loucura. E isso num tempo de paz, que ninguém se falava de guerra nem rumores havia. Que Deus continue te abençoando e fortalecendo na sua fé, pastor Marcelo, profeta Marcelo de Carvalho. Deus é contigo, homem muito amado, cheio de fé e obediente à voz de Deus. Graças a Deus pela sua vida e sua família, glória a Deus. Sua mulher, Bibiana, também é uma mulher de Deus. A fé dela é grande também, para estar junto contigo nesta jornada. Ela é mulher virtuosa, o seu valor excede e muito ao de muitos diamantes, não tenha dúvida. Aí eu respondi para ela assim, ó, verdade tremenda. Glória a Deus que te deu este discernimento que poucos até hoje tiveram. E agora eu quero conversar com você sobre isso. Eu vou voltar com você no ano de 2021. Antes disso eu quero te dizer o seguinte.
Muitas pessoas que não dão certo na vida secular, ou seja, o cara é eletricista, o cara é vendedor, o cara enfim, vários ramos aí do mercado, não dá certo na vida secular, não vende, não prospera, não ganha dinheiro, o que ele faz? Daqui a pouco abre uma igreja, abre às vezes, vai para algum lugar assim para tentar ver se consegue se dar bem na vida, né? É normalmente essa lógica que a gente vê. Pessoas que, às vezes, estavam fracassadas no mundo secular, então, e às vezes é natural, né? Não é nem por má fé. A pessoa não se deu bem no mundo secular, Deus levou ela para o deserto, e ela acabou indo para a fé e ali acabou ficando assim numa condição melhor de vida. O meu caso foi o contrário. Eu era um advogado, sou ainda, né? Mas advogado. Trabalhava numa cidade muito grande e rica. Trabalhava com autoridades públicas, eu estou falando de governo mesmo, por décadas, mais de década. E o ano era o ano de 2021. Escuta aí, crente, o ano era o ano de 2021. Presta atenção no que eu vou te passar. E lá em 2021, eu tinha 2 filhos pequenos. Eu tinha o Natan, de 3 anos, a Natália, de 2 anos, quase 2 anos de idade, uma esposa que não trabalhava fora e nunca trabalhou, e a minha esposa estava grávida de 7 meses do Noah. Noah não havia nascido, só eu trabalhava. Preste atenção para você ver que Deus é esse. E aí, naquela época, uma semana antes do Noah nascer, eu fiz um curso chamado Como se Preparar e Sobreviver ao que está vindo. Eu fiz o curso na madrugada de uma semana antes do meu filho Noah nascer. Uma semana somente. Tá certo? Deixa eu ajeitar aqui a câmera. E aí, o Senhor falou comigo que era para eu largar tudo. Trabalho, profissão, emprego, renda, e ir para uma terra estranha, distante, sem garantia de dinheiro, salário, sem garantia de nada. 2 filhos pequenos e a esposa grávida do Noah, uma semana para nascer. Quando Jesus me mandou isso, eu gravei o curso em dezembro de 2021, Como se Preparar e Sobreviver ao que está vindo. Só para lembrar para você, 2021 era a época do Bolsonaro ainda. Tinha mais um ano inteiro e pouco de Bolsonaro ainda. Não havia guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia começou em 2022. Não havia ainda a guerra de Israel, começou em 7 de outubro de 2023. Não havia tensão na Venezuela ainda. Não havia. Vou filmar aqui o bichinho. Não havia tensão na Venezuela. Não havia nada. O mundo em absoluta paz. Não havia nem guerra, nem rumor de guerra. Não havia nada. E o camarada me faz um curso Como se Preparar e Sobreviver ao que está vindo. Se preparar ao quê? Se o mundo estava um céu. Mas Jesus me disse, faça esse curso. Faça esse curso. Grave esse curso. Eu gravei, coloquei ele num HD externo e disse para minha esposa. Deus mandou eu gravar esse curso. Só que é o seguinte. Eu quero saber, né? Deus falou comigo, a gente precisa sair, ir para um local que Deus me mostrou. E eu quero saber se você topa. Só que tem um detalhe, eu disse para ela. Não tem renda, não tem salário, não tem ações, não tem nada. Não vou trabalhar mais como advogado. Nunca mais. E aí a minha esposa me respondeu o seguinte. Tudo que eu quero na minha vida é que você faça somente aquilo que Deus te chamou para fazer. Se precisar que eu seja uma empregada doméstica, se um dia precisar, para que eu trabalhe como diarista nas casas, eu vou fazer esse trabalho feliz para ver você cumprindo exclusivamente a tua chamada de Deus. Já atuava como pastor, já fazia todo o meu trabalho, mas eu fazia também as duas coisas. Trabalhava no secular e trabalhava na obra de Deus. Ela disse, eu quero você só na obra de Deus, não importe, custe o que custar. Pensa, grávida do Noah, uma semana antes do Noah nascer, mais 2 filhos pequenos. Eu disse, era só isso que eu precisava ouvir. Então, isso foi em dezembro de 2021, não havia nada, não havia guerra, não havia absolutamente nada. E quando o Noah nasceu, depois que o Noah nasceu, o Senhor me disse, vai, é a hora de você ir. Vai porque eu serei contigo. Vai porque eu estou na tua vida. E aí então, eu saí. Deus antes havia me mostrado o caminho. Deus havia me mostrado o lugar. Deus havia me mostrado o que eu teria que fazer. Ele me disse, filho, você vai construir uma arca. Para si, para sua família. E você já sabe. E olha só,
construir uma arca em tempo de paz. Não tem guerra da Ucrânia, não tem guerra dos Estados Unidos e Rússia, não tem guerra da OTAN, não tem guerra de Israel, não tem guerra com o Líbano, não tem guerra na Venezuela. Tem mais um ano de Bolsonaro. Todas as expectativas diziam que ele ia se eleger de novo. Tanto é que choveu profetadas na internet que ele seria o novo presidente mais uma vez. Só dava isso na internet, todo mundo de verde e amarelo, pintado, cara pintada, boné, vigilhão. Lembra disso? Todo mundo falava e eu era o único que dizia, não vai acontecer isso. Vai dar o L porque Jesus me mostrou. Um novo tempo está vindo sobre o mundo. Um novo tempo virá sobre a terra. E Deus vai executar um grande juízo. E eu anunciei, fui xingado na internet. E como eu anunciei, aconteceu. Mas o que eu quero dizer para você? Eu saí com 2 filhos pequenos, já com 3 filhos, um recém-nascido, sem dinheiro, sem salário. Eu vendi tudo que eu tinha, eu já estava estabilizado, eu já tinha bens, eu já tinha casa, já tinha móveis, eu já tinha carro. Eu vendi para fazer exclusivamente o que Deus me mandou fazer. Um grande caminhão parou na frente onde eu estava, como Deus havia me mostrado, me indicou o caminho, me indicou os buracos, me indicou a estrada, me mostrou o lugar e hoje tá aí. Um homem da cidade, 40 anos na cidade, do nada, no meio do mato. 40 anos na cidade. Se eu tivesse 1% de dúvida, eu não teria ido. Sabe por quê? Porque eu sou extremamente racional, pé no chão, centrado, responsável. A minha esposa brinca que eu não sou pé no chão, eu sou com a canela enterrada no chão. Eu sou avesso ao risco. Avesso ao risco. Quando às vezes eu pergunto alguma coisa para minha esposa, eu digo assim, tu sabe se tal coisa, tal coisa, tal coisa? Ela diz assim, eu acho que sim, eu acho que não. Aí eu olho para ela, brinco, sempre digo assim, eu não trabalho com acho. Eu nunca trabalho com acho. Ou é, ou não é. Ou sabe, ou não sabe. Eu não trabalho com acho, a gente brinca, eu brinco para ela. Por que eu estou dizendo que eu não trabalho com acho? Porque se eu achasse que Deus estivesse comigo, se eu achasse que Deus tivesse falado comigo, que o mundo ia enfrentar uma guerra mundial antes da guerra da Ucrânia começar, que o mundo ia enfrentar uma guerra mundial antes da guerra de Israel começar, que o mundo ia enfrentar uma guerra no Brasil e na América do Sul e do Norte antes de a guerra começar, se eu achasse, eu não teria ido. Eu teria ficado onde eu estava. Estável. Trabalhando. Sustentando a minha família. Teve que ter muita fé. Se eu tivesse 0,0000001% de dúvida, será mesmo que Deus falou comigo? Será? Será que eu não estou viajando, não? Será que não é uma loucura da minha parte? O que será? Será que eu não estou achando coisa da minha cabeça? Eu não teria ido. Eu não teria embarcado nessa aventura. Deixei trabalho, deixei pessoas, deixei amigos, deixei tudo para trás. De repente, dentro de um caminhão, com 3 filhos pequenos e um recém-nascido. O que você acha disso? É como a irmã disse na mensagem, tem que ter muita fé e convicção do que Deus falou. O camarada faz um curso, como se preparar, que foi bombardeado na internet por algumas pessoas invejosas. Hoje, a França está dando curso, como se preparar e sobreviver ao que está vindo. O cara falou para fazer uma mochila de emergência. Hoje, a União Europeia manda fazer uma mochila de emergência a 500 milhão de pessoas e há praticamente 27 países. Mas quando Jesus me deu lá atrás, quando eu gravei o curso numa madrugada, eu fiquei desnoitado, gravando a madrugada inteira o curso Como Se Preparar e Sobreviver ao que está vindo, não havia guerra. A guerra da Ucrânia começou em fevereiro de 2022. A guerra de Israel começou em outubro de 2023. A tensão na Venezuela começou agora, em 2024. Por aí. E lá atrás o cara tá falando, época do Bolsonaro, todo mundo feliz, todo mundo pulando, todo mundo dizendo vai dar ele, vai carreata, é motociata, enfim, é garantido. E eu disse, vai dar ruim porque Jesus me mostrou. Para você ver que Deus fala, Deus cumpre, Deus mostra. Hoje como é que tá? Olha aqui. Tá caro? Tá caro aí? Como é que tá aí? Tá caro? Dá um oi. Dá um oi, bichinho. Aumentou? Eu falei que ia haver uma fome bíblica. Aumentou, foi? Lembre-se, o ano era 2021, quando eu gravei o curso. Em 2022, eu botei o curso para ser vendido. E tudo começou. Guerra, Israel, Ucrânia, OTAN, Europa agora, Venezuela. Só para você saber que Deus fala, Deus cumpre, Deus mostra. E tudo mais que eu profetizei, fome bíblica no Brasil, guerra devastando o Brasil, invasão do Brasil por chineses e países do Oriente Médio, povos árabes, está próxima. O Brasil
perderá a propriedade privada, não haverá mais propriedade privada, milhões de mortos, como Deus havia me mostrado. Um grande tsunami que vai devastar muitos países, vai mudar a geografia do mundo, como Deus me mostrou. Algo que vai cair no Oceano Atlântico, um asteroide no oceano, exatamente como Jesus me mostrou. Todas as profecias que eu dei vão se cumprir. Porque se hoje você vê os preços lá em cima, se hoje você vê aqui o ovinho caro, lá em 2021, Jesus falou para o papai. Então, se ele falou e está acontecendo, se ele falou estourou guerras no Oriente Médio, guerra na Europa, na Ucrânia, no leste europeu, pode acreditar, vai acontecer. Se ele falou lá atrás que era necessário fazer um curso de sobrevivência e hoje em 2025, 21, 22, 23, 24, 25, a França está dando curso de sobrevivência. Se lá atrás, há 2 anos ele falou, faça uma mochila de emergência, hoje a União Europeia para 27 países está dizendo para fazer uma mochila de emergência, pode acreditar numa coisa, foi o meu Jesus que me avisou. Muitos zombaram, muitos tiraram sarro, muitos acharam que era uma grande bobagem, pastores disseram, ai que absurdo isso, curso de sobrevivência. E agora, hein? Esses dias alguém me mandou uma pessoa falando, será que Deus só fala com ele? E com nós estamos tudo perdido, estamos tudo acabado, porque uma nação... Ei, Deus vai fazer isso por causa do pecado. E eu quero lembrar de uma coisa, Deus não fabrica profetas em série. Quando você olha para Israel, você não vê levantando milhares de profetas em Israel. Lá no meio do povo, lá no meio de toda a nação de Israel, Deus levantava um Jeremias, Deus levantava um Isaías, Deus levantava um Elias, Deus levantava um Samuel. Deus não fabrica profetas. E ninguém está revelando na tua igreja. Ninguém está revelando no YouTube. Agora porque só sabem ler, depois que acontece agora. Né? Agora põe lá, Terceira Guerra Mundial. Mas aí 2021, como é que era? Todo mundo pintado de verde e amarelo. Então escuta bem. Deus não fabrica profetas em série. Se tudo aconteceu como Jesus me mostrou, e eu saí da terra onde eu estava para a terra que Jesus me mostrava, e tudo está acontecendo, as guerras estouraram, os preços aumentaram, o L ganhou, a ameaça da OTAN, mochila de emergência na Europa agora curso de sobrevivência na França, como se preparar e sobreviver ao que está vindo. Pode crer, Jesus está nesse lugar. E talvez você não sabia. 2021, grava bem. Quase 4 anos atrás. 22, 23, 24 e 25. Que Deus te abençoe grandemente, que você possa ter o mesmo discernimento que essa pessoa teve. O mesmo discernimento que essa pessoa teve sobre um passo de fé.